Bom, para a próxima atividade desse evento assim tão empolgante, com tantas reflexões importantes, eu quero chamar agora a senhora Patrícia Azevedo Garcia, que é fisioterapeuta, professora da Universidade de Brasília e docente do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UNB, líder do projeto Pesquisa sobre Envelhecimento e Quedas em Pessoas Idosas, para moderar a mesa redonda, linha de cuidados e experiências locais de vigilância, iniciativas municipais. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da Abras para participar desse excelente evento, que tem amadurecido todas as nossas ideias de quem está na universidade, dentro da intersetorialidade, e para dar continuidade a essas discussões de experiências estaduais, da América e agora das Américas e agora locais. Eu vou convidar a professora doutora Thaís Bento Lima Silva. Ela é gerontóloga, formada pela Universidade de São Paulo, USP, doutora em Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, docente do curso de bacharelado e do programa de pós-graduação em Gerontologia da USP. Vou finalizar o currículo. Ela é pesquisadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, diretora científica da Associação Brasileira de Gerontologia. Também coordenadora dos grupos de apoio para familiares e cuidadores da Associação Brasileira de Alzheimer, da Regional São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos em Treino Cognitivo da USP e tem parceria científica com o Instituto Supera de Educação. Muito obrigada. A palavra é sua. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, trazendo uma temática que dialoga com todos os temas que foram discutidos até aqui. Para que a gente possa pensar na temática linha de cuidados, quis iniciar com uma reflexão relacionada à necessidade de continuidade e integração entre a atenção primária à saúde, a atenção especializada e os serviços sociais. Como bem apontado aqui pelos colegas que me antecederam, por pessoas aqui presentes que fizeram as suas colocações, quando a gente fala de políticas públicas em demência, não podemos deixar de pensar num plano de ação integrada. E, nesse sentido, eu trouxe um estudo para ilustrar uma realidade que temos na atenção primária em saúde, que é uma das áreas, dos níveis de atenção em que mais temos a presença de cidadãos brasileiros. Aproximadamente 60% a 70% da população brasileira é usuária direta do serviço da atenção primária em saúde. E aí, nesse sentido, quis trazer um estudo que falava de estratégia da saúde da família e o cuidado em relação à pessoa idosa com demência. Nesse estudo, médicos, enfermeiros e agentes comunitários em saúde foram entrevistados e eles estavam sendo perguntados em relação às ações, atividades e condutas em relação à pessoa idosa com demência. E qual foi a percepção dos profissionais entrevistados? Os agentes comunitários em saúde, eles observaram que, na atuação deles, eles tinham uma vivência muito próxima da comunidade. Os médicos relataram alta demanda em relação às pessoas com demência, mas com um enfoque muito biomédico e prescritivo. E os enfermeiros, eles se destacaram nos seus discursos como mediadores entre os agentes comunitários em saúde e os médicos. Mas um desafio chama atenção nesse estudo, que converge com outros estudos. A dificuldade familiar que as pessoas têm em compreender a demência, a carga do cuidado e as limitações socioeconômicas presentes para se ter um bom plano de cuidados. E aí, nesse sentido, temos, então,
hoje uma perspectiva no Sistema Único de Saúde que fala muito a importância do olhar integral e da interdisciplinaridade, com profissionais com diferentes formações, mas devidamente capacitados na área de demência, que possam ter foco na funcionalidade, na capacidade intrínseca e num planejamento de individualização e de apoio às famílias. Eu trouxe como exemplo um projeto atual da Organização Mundial da Saúde, que é o ICOP. É uma ferramenta de gestão de casos, que no SUS recebe o nome de Plano Terapêutico Singular, mas que agora a OMS tem trazido em uma vertente do cuidado centrado na pessoa. Que tem como foco otimizar a capacidade intrínseca e as habilidades funcionais do indivíduo. A proposta do ICOP é ter uma implementação em nível comunitário e na atenção primária. Hoje, no Brasil, 15 universidades públicas estão juntas trabalhando com a validação do ICOP para a atenção primária em saúde. Nesse sentido, o ICOP ele se estrutura por 5 passos principais, que é uma triagem na comunidade, uma avaliação multidimensional centrada na pessoa, uma elaboração do plano de cuidados e a importância de garantir serviços de referência e de acompanhamento. Um ponto importante do ICOP é que ele traz o cuidador participando do processo, recebendo capacitação e tendo envolvimento comunitário. O ICOP também é um aplicativo em que o cuidador ou a pessoa idosa pode ter acesso aos domínios relacionados à sua saúde. Então, na triagem inicial, o ICOP conta com uma avaliação de declínio cognitivo, mobilidade, nutrição, visão e audição e avaliação dos sintomas depressivos. O ICOP ele está disponível para ser baixado como um aplicativo nos diferentes idiomas e também existe um manual em português com roteiros específicos de avaliação e manejo personalizado do cuidado. E nesse sentido, até mesmo dialogando com todos aqui que nos assistem e que fizeram também colocações interessantes, fala-se da importância da prescrição social, que é um olhar voltado para intervenções psicossociais, como estimulação cognitiva, estado nutricional, manejo de doenças crônicas, um olhar relacionado à polifarmácia e a necessidade de sugestões de encaminhamentos para serviços especializados. Há alguns desafios, né? Hoje, nesse processo de implantação do ICOP, a capacitação das equipes para a utilização e também em relação à tecnologia e recursos das comunidades para a utilização do ICOP. É necessário utilizá-lo como uma ferramenta de monitoramento e de avaliação dos resultados para que possa ter indicadores que possam subsidiar e fortalecer as políticas públicas. Quis trazer aqui um estudo como exemplo das diretrizes da Academia Brasileira de Neurologia, que traz recomendações para sociedades científicas e médicas relacionadas aos tratamentos das demências. E nesta publicação, contendo estudiosos de referência de todo o território nacional, foi destacado a importância de atividades combinadas que sejam farmacológicas e não farmacológicas, a personalização do tratamento, sendo ele, então, individualizado, e a importância de tentarmos viabilizar como academia, poder público, a implementação desses tratamentos. Queria destacar aqui a importância da ABRAS, né, que está promovendo o evento. Dentre todas as suas atribuições na área de advocacy, ela tem um papel importante no fortalecimento das redes de apoio comunitário, porque ela tem trabalhado como representante da sociedade civil e tem trabalhado com a redução em torno do estigma da demência.
Além disso, por meio de projetos da Abras, tem acontecido uma ação mais humanizada e integral do cuidado da pessoa com demência, e um papel que reconhece o cuidador, porque os últimos estudos têm mostrado a invisibilidade da tarefa do cuidado. Hoje, a Abras tem mais de 100 grupos de apoio nos diferentes estados que acolhem, orientam milhares de cuidadores familiares, que oferece troca, informações educativas, escuta ativa, reduzindo, assim, estresse, sobrecarga e solidão. Também queria destacar o projeto da FEBRAS, né, que é o curso de capacitação de cuidadores na área de demências da FEBRAS, que é uma outra iniciativa como sociedade civil que vem fortalecer o cuidado humanizado, o cuidado devidamente capacitado das pessoas, então, que cuidam de alguém com demência. É dividido em módulos, é um curso que é certificado pela Universidade Estadual de Londrina e é conduzido por uma equipe inter e multidisciplinar. E a pessoa pode fazê-lo, né, cursá-lo de forma contínua, mas sem a necessidade de ter um prazo específico. É totalmente remoto. Como a doutora Cristina Hoffmann citou anteriormente, hoje o Ministério da Saúde ele tem a iniciativa do programa também da Organização Mundial da Saúde, que é o iSupport, que foi validado pela Universidade Federal de São Carlos. Ele teve um processo de adaptação cultural. Ele encontra-se presente hoje em aproximadamente 120 países e o Brasil tem a sua versão adaptada culturalmente do iSupport. É um programa gratuito, ele tem um site específico, ele é dividido em módulos com lições e atividades em temas principais, que vão desde a tarefa do cuidado ao manejo de sintomas neuropsiquiátricos e comportamentais, ao ensino de estratégias de enfrentamento. Também tem uma questão importante da flexibilidade para que a pessoa consiga acompanhar essas informações. Um dos diferenciais do iSupport é que há casos que simulam a realidade do cuidador em formato de vídeos. Então, mostra diferentes cenários em que o cuidador está tendo desafios relacionados à tarefa de cuidar de alguém em diferentes estágios das demências. Quis trazer também uma cartilha, né, ao qual algumas pessoas que estão aqui presentes, como a professora Cláudia Suemoto participou como consultora, que foi liderado pela professora Márcia Cominetti, da UFSCar, que é a cartilha educativa para falar sobre prevenção e cuidados relacionados à doença de Alzheimer. E uma vez que estamos aqui todos pensando em políticas públicas relacionadas às demências, não podemos deixar de pensar em tratar a demência como uma informação a ser disseminada em todas as gerações, e em diferentes serviços. Então, o quanto na área da educação a gente precisa informar as crianças, os adolescentes, as pessoas adultas, porque elas estão lidando com aquela pessoa. E muitas vezes o preconceito que a gente vê relacionado ao convívio, conflitos entre gerações, tem um embasamento muito forte, uma base muito forte de desconhecimento. Então, esse material ele está disponível no site da Universidade Federal de São Carlos, em diferentes sites educativos. É um material muito interessante que o Instituto Maurício de Souza, então, trouxe um conteúdo de uma forma leve para que a demência pudesse ser falada para as famílias. Queria também destacar um projeto que a professora Cleusa Ferri citou, hoje no início da manhã, que é a terapia de estimulação cognitiva. A terapia de estimulação cognitiva, com o nome terapia antes, né, diferente da estimulação cognitiva que é mais ampla, é um tipo de intervenção hoje que faz parte do plano de cuidados em demência nos diferentes países. É uma terapia que foi desenvolvida no Reino Unido para pessoas com demência leve e moderada,
e ele envolve um grupo pequeno de participantes e são 14 sessões temáticas. Essas sessões temáticas são divididas em estímulos sensoriais, atividades e estratégias de reminiscência, há um domínio de atividades de interação com objetos e pessoas e atividades relacionadas à orientação para a realidade e atividades cotidianas. Hoje, a CST está num processo piloto de implantação no SUS, para que seja acessível e para que possa ser oferecida como uma das terapias não farmacológicas nas unidades básicas de saúde. Ainda é um processo bastante inicial, porque é preciso capacitar as equipes, os profissionais com esta formação, para que eles ofereçam, né? E lembrando que é um programa com 14 sessões, o que torna uma possibilidade de baixo custo de intervenção não farmacológica e que pode atender um número maior de pessoas. Há aqui alguns artigos científicos que validam essa técnica já para a cultura brasileira. Diferentes países têm trabalhado com a terapia de estimulação cognitiva, porque ela foi desenhada para ser focada em demência. A Alzheimer's Disease International recomenda a CST, assim como o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e existe um grupo brasileiro de profissionais que são capacitadores da CST. Hoje esse relatório foi bastante citado, que é para que a gente reveja as pessoas que vivem com demência e o poder da reabilitação. E um ponto que eu acho muito importante, quando a gente pensa em plano de cuidados, é pensarmos na possibilidade das alternativas, das intervenções serem acessíveis para os diferentes perfis de pessoas, né? O que a gente vê hoje é que as terapias não farmacológicas, conforme está destacado neste relatório, hoje ela é uma escolha, ela não é um direito. E aí vem a importância dos movimentos e das entidades fortalecerem um plano nacional de demências para que a gente possa ter as terapias não farmacológicas acessíveis e como um direito das pessoas. E aí a recomendação da ADI é para incorporar a reabilitação nos planos nacionais, garantir oferta personalizada, acessível e integrada e formar equipes multi-interdisciplinares capacitadas. Importante, então, destacar que hoje as intervenções não farmacológicas, elas contribuem para o bem-estar físico, emocional, social da pessoa acometida por demência, reduz sintomas psicológicos e comportamentais que angustiam o cuidador, né, geram muita sobrecarga, promovem momentos de interação positiva, social, uma comunicação afetiva, diminuem o estresse e a sobrecarga emocional do cuidador e compõem hoje o plano de cuidado da pessoa com demência. Queria finalizar destacando que nós estamos no ano da prescrição social e, nesse sentido, as organizações e entidades médicas falam da importância de termos um olhar multidimensional. E esse olhar multidimensional é incorporar terapias que não sejam apenas farmacológicas. Queria encerrar deixando aqui as páginas de divulgação científica, a qual eu e o grupo de pesquisa que eu coordeno temos no Instagram, e deixo o meu e-mail para dúvidas e contato. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Thais. Então, agora nós vamos dar continuidade a essa mesa. Então, dando continuidade a essa mesa de experiências locais e linhas de cuidado locais, vamos chamar o professor Sandro Rogério Rodrigues Batista. Ele é médico da família e comunidade, professor da Universidade Federal de Goiás, pesquisador visitante no Imperial College de London e é coordenador do Instituto Impact Salud. Muito obrigada por ter aceito o convite da Abraço, professor. Vou aproveitar para fazer alguns comentários da mesa anterior, porque a gente está fazendo conexão. Eu achei super interessante, professora, você ter trago a estratégia do ICOPE.
ultimamente no cenário aqui no Distrito Federal, que a gente vigia os dados epidemiológicos da região oeste de saúde, que é Ceilândia e Braslândia, é uma região super vulnerável. A gente tem avaliado com a ICOPE antes do paciente chegar na atenção especializada. 70% dos pacientes que chegam na atenção especializada, eles já têm capacidade funcional, 70% dos cuidadores não se sentem apoiados. Quando a gente faz aquelas questões, aquela estratégia, a ICOPE identifica essas fragilidades, a gente identifica que eles não se sentem apoiados. Então, assim, e pensando em reabilitação, né, no fortalecimento da reabilitação, a gente tem que sempre pensar matriciamento, educação em saúde para diagnóstico precoce, essa questão da conscientização para a quebra dos estigmas, reabilitação e apoio cuidador. Então, é super interessante. Eu vou abrir para uma pergunta. Alguém gostaria? Ali. Professor, então, fique à vontade. Oi, Thaís. Primeiro, te parabenizar pela apresentação excelente. E eu queria também parabenizar aqui a Thaís, porque eu ouvi falar e queria parabenizar que nós temos muito poucos cursos, né, de gerontologia no Brasil. Ela é professora concursada da USP e é a primeira gerontóloga, se eu estou certa, num curso de gerontologia. Obrigada, professora Cleusa. E aí, Thaís, eu só queria fazer um comentário, não é nenhuma pergunta. É que a CST, né, ela está no RENAD 2, a gente vai testar ela aí junto com o DECIT, para a gente, na verdade, assim, a gente trabalhou, né, com o Daniel Mograbi, né, do Sul, junto com a Amy Spector, que criou, né, a intervenção, e a gente tem já uma evidência muito clara. Ela, como você mesmo disse, está entrando, né, no PCDT, que ainda vai ser publicado, e a gente, só para comentar a oportunidade, que a próxima sessão, ela é de impacto econômico, e a Laísa, que trabalhou no PCDT para fazer a avaliação econômica da CST, ela vai apresentar. Então, só para a gente linkar, né, o que você trouxe. Eu acho excelente. E aí, um outro comentário é que a gente... Então, assim, agora a gente está num processo, a CST, a gente tem a evidência, e agora a gente está num processo, junto com a COPID, né, nesse projeto... COPID não, desculpa, DECIT. Não me bate, Simone. Troquei. Com o DECIT, né, do RENAD 2, da gente entender... onde ela é viável, né? Então, a gente está testando um estudo de feasibility, né, de viabilidade dela em diferentes equipamentos do SUS e em diferentes cenários do SUS. Então, no Norte, no Nordeste, né, no Sul, a gente está dando aí, visitando pelo menos uma cidade em cada região aí do país para a gente entender em que equipamento do SUS é possível a gente fazer essa intervenção? Porque, como você falou, são 14 sessões, ela não é simples, né? As pessoas têm que receber um treinamento, então a gente está vendo essa questão do treinamento também, porque atualmente ele é feito pelo pessoal do Rio de Janeiro, com a ideia de que a gente possa fazer um escalonamento, vamos dizer assim, e que as pessoas possam ser treinadas e reproduzir o treinamento e a gente poder ampliar tudo isso. Mas muito legal você ter trazido, porque de fato a gente tem agora ela no PCDT, é uma intervenção não farmacológica, a gente está sempre focado. Atualizado e contou com consulta pública. Então, essa demanda de intervenções não farmacológicas que pudessem incluir estimulação cognitiva foi da própria população, dos profissionais, dos cientistas. E, como a professora Cleusa disse, em breve o PCDT para a doença de Alzheimer vai estar disponível no site do Ministério da Saúde. Então, muito bom saber que está tudo muito convergente num contexto de avanços no tratamento não farmacológico e farmacológico das demências. Muito obrigada. Obrigada, Thaís, excelente. Então, agora podemos dar continuidade? Um momento. Alô? Oi? Oi? Ixi. Boa tarde, doutora Thaís. Meu nome é Raimundo Nonato Lima, mas o nome social é Rayang. Sou psicóloga clínica, psicogramacista e trabalho com um casal que tem Alzheimer. E é assim, num local que nós não temos muitos recursos porque é uma associação de idosos na Candangolândia, aqui em Brasília, e eu fiquei muito impactado de ver que nós estamos na capital do país e nós não temos um instituto ou uma casa que possa
acolher essas pessoas, que possa também dar um tratamento de qualidade. O que eu faço com eles? Como psicogramassista, eu trabalho com a música, com a dança, com a arte, com a pintura, para que ele seja estimulado na sua memória, porque ela lembra muito o passado, mas ela esquece o presente, ela agride o esposo que tem 82 anos, essa família, ela tem 3 filhos, mas só uma filha que cuida, os outros 2 médicos exitosos em Brasília, mas abandonaram os seus pais. E eu fico, assim, preocupado, porque como psicólogo, naquela casa de apoio de idosos na Candangolândia, a gente não tem recursos mais, assim, que possa atender com uma qualidade boa, para que essa família, esse casal, ele tenha essa qualidade de vida. E eu como psicóloga, eu fico dizendo, eu quero fazer o melhor. Eu quero atender bem e faço. Ele me liga 2 da manhã dizendo, eu vou me suicidar. Gente, eu tive que sair de casa. Ele mora 2 quadras depois da minha, 2 da manhã, para ir conversar com ele debaixo do prédio. Ele aos prantos, um senhor de 82 anos com uma mulher com Alzheimer, que agride o tempo todo porque ela fica lembrando o passado, que o pai não gostava dele e ela não quer mais essa convivência. E eu fico mediando isso porque ela tem assim, um amor profundo por mim. E ela me atende quando eu estou conversando com ela está assim agressiva. Mas eu gostaria, e a doutora Thaís falando nessa questão da terapia, e isso, muitas vezes ela sai dizendo, hoje eu estou leve, hoje eu estou bem, porque eu trabalho com ela, com a música, com a arte, eu boto quadro para ela pintar, eu dou a tela, ela fica pintando, aí aquilo ela vai se acalmando. E essa associação em Brasília, na Candangolândia, é de idosos, mas nós não temos muitas condições financeiras, porque vive a pessoa doa R$20, 30, 40, mas nós temos alimentação para eles passam o dia, a família deixa lá, eles passam o dia, e ali nós botamos pintura de tecido, de tela, para que esses idosos tenham uma qualidade de vida melhor naquelas horas que eles estão conosco. E muitas vezes eles trazem, é isso, doutora Thaís, e eu fiquei muito feliz com a sua fala, com essa questão toda, bem interessante, que está me trazendo assim, muitas ideias para eu lutar em Brasília para criar uma casa de apoio para esses idosos que têm Alzheimer. Tá. Muito obrigada. Obrigada, a gente vai agradecer o relato e vamos dar continuidade à mesa. Aí no final a gente consegue fazer a discussão mais ampla, considerando as 2 experiências que vão ser trazidas nessa mesa. Pode ser? Ok, obrigada. Então, com licença e vamos continuar. Professor Sandro Batista, nos escuta? Estou escutando vocês super bem, e vocês? Ótimo, estamos ouvindo. Então, agora, dando continuidade, eu convido o professor Sandro Rogério Rodrigues Batista, vou pedir licença para apresentá-lo novamente, porque ele está escutando nesse momento, médico da família e comunidade, professor da Universidade Federal de Goiás, pesquisador visitante no Imperial College de London e coordenador do estudo Impact Saúde. Muito obrigado por ter aceito o convite da Abras e a gente conta com a sua apresentação. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite para todos, para todas, todos que estão presentes aí nesse auditório tão histórico de grandes decisões da saúde pública brasileira e esperando que esse seminário também seja um propulsor para cada vez mais a gente avançar nesse diagnóstico, no cuidado da demência, enfim, todas as questões que estão sendo colocadas. Queria agradecer a Abras pelo convite, pela possibilidade mesmo de estar um pouquinho longe, de estar fazendo algumas considerações, de trazer algumas questões que a gente tem discutido e de trazer de forma bastante importante toda a lógica da atenção primária à saúde, da medicina de família e comunidade para essa discussão. Eu vou começar a minha apresentação aqui, só um minutinho, por gentileza.
do que vocês já estejam vendo, por gentileza, se puderem confirmar. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a encomenda que foi me feita, sobre linhas de cuidado e experiências locais de vigilância, né, as iniciativas municipais, e aí eu vou trazer parte do que a gente tem trabalhado nesses últimos tempos com relação a isso. A demanda, o pedido que foi feito foi para apresentar e contextualizar essas linhas de cuidado e experiências locais de vigilância em saúde com base nas experiências municipais, nas iniciativas municipais para as pessoas que vivem com demência, né? E aí, para nossa surpresa, a resposta é que a gente até tem, mas infelizmente a gente tem muito pouco em relação a isso. E aí essa figura lá mostrando as setas amarelas para um lugar, para um destino, para o norte que a gente deveria ir, e ali um paciente que vive com demência, o cuidador indo para outra direção e a gente com essa necessidade de pensar essas questões. Eu fiz uma busca rápida, né, com auxílio de um estudante de mestrado também, e numa perspectiva muito clara, né? Eu estou mudando para uma cidade, eu chego nessa cidade, eu tenho meu pai, minha mãe ou qualquer outra situação envolvida numa situação de demência e eu preciso de procurar o sistema de saúde para ter uma resposta com relação a isso. O que você tem, né? Como que as pessoas podem procurar isso baseado nessas questões? Então, a gente encontrou aqui algumas questões de forma muito rápida aqui, é muito mais uma lógica de citar do que aprofundar isso, e vocês vão entender no próximo slide também. Então, a gente encontrou alguma coisa em São Paulo, no Rio de Janeiro, alguma questão relacionada à atenção primária, em Belo Horizonte, uma integração relacionada também com questões bem importantes relacionadas à segurança do idoso, algo em Porto Alegre com guias operacionais, em Bauru com a linha de cuidado da pessoa idosa. E numa perspectiva nacional também, né, isso já foi citado hoje aqui durante o dia, a própria linha de cuidado das pessoas com demência, ou aquele fluxo, o roteiro lá de identificação das pessoas com demência na atenção primária, e a própria linha de cuidado integral às pessoas com Alzheimer. Mas o que eu quero falar com isso aqui é uma questão muito importante. Hoje, se a gente for pensar em linhas gerais e nessas experiências que foram analisadas, e obviamente que a nossa busca não pode ter falha assim com relação a isso, a gente não tem, né, baseado inclusive o que Thais colocou, que me ajuda bastante na discussão que eu quero trazer aqui, a gente não tem um sistema integrado, um sistema coordenado de cuidado para as pessoas que vivem com demência no Brasil hoje, de uma forma que a gente possa citar como uma experiência efetiva que acontece especificamente. Não discordo que a gente tenha ambulatórios nos hospitais, em algumas unidades especializadas também, que têm esse papel e que com certeza fazem um trabalho extremamente bem, mas quando a gente pensa na perspectiva de sistema e no que a própria OPAS, da própria Organização Mundial de Saúde, traz com relação ao cuidado integrado, aos mecanismos de continuidade de coordenação de cuidado, a gente vai ter que avançar bastante, baseado em todos os dados que vários palestrantes já trouxeram durante o dia de hoje, né? E aí queria trazer para vocês algo que a gente precisa permear nesse sentido, se a gente está falando de atenção primária à saúde, né? A gente acaba gastando muito tempo projetando a ponte, mas não tempo suficiente pensando nas pessoas que vão atravessar essa ponte. E de entender que a gente precisa, às vezes, né, para situações, para entender essa lógica, essa complexidade das situações, de fazer uma certa regulação com relação à nossa visão. A gente precisa ter foco especificamente na atenção primária para trabalhar essas questões como base do sistema e como uma das grandes evidências de sistemas justos, de sistemas seguros, de sistemas centrados no paciente, centrados muito mais do que no paciente, centrado nas pessoas, para a gente atingir os nossos objetivos enquanto sistema de saúde. Aqui eu trago um dado para vocês, um dado mais recente, de um grande estudo. Infelizmente o Brasil não está participando desse estudo, por mais que a gente tenha feito esforços mas não foi possível operacionalmente isso, mas um estudo da OCDE que justamente traz, né, a quantidade de pessoas que vivem com vários problemas, várias condições crônicas de saúde. Como o Dr. Diego disse anteriormente, a necessidade de entender
a demência como uma dessas condições de trabalhar, e a gente sabe que quem rotineiramente cuida dessas pessoas, que a demência ela é importante, mas ela é uma das questões que estão envolvidas na vida daquele paciente, daquele cuidador, daquela família. Mas que existem várias ali acontecendo ao mesmo tempo, e a gente precisa trazer isso de forma bastante bem clara para fazer um cuidado integral, um cuidado centrado na pessoa, né? De entender as dimensões desse agrupamento de morbidades crônicas, de como isso se comunica com a carga de morbidade, que acaba sendo, de uma forma bem simplista até, mas o efeito desse grupo de morbidades na qualidade de vida daquela pessoa. E eu não preciso explicar aqui, frente a todo a expertise que está concentrada aqui com relação ao que a demência, né, e associada com as outras morbidades, né, afetam a vida, a qualidade de vida dessas pessoas, e atrelado a um conceito de complexidade, né, o que seria um paciente complexo? Justamente esse paciente tem um agrupamento de morbidades, mas que tem outras questões que fogem daquela lógica biológica, como a gente considera. E aí vem questões outras de desigualdades sociais, de solidão e várias outras questões que podem entrar nessa discussão, né? Aqui uma revisão rápida quando a gente pensa nessas pessoas que vivem com essas doenças crônicas, o que é importante na vida delas, né? O manejo, enfim, como cuidar dessas pessoas, e mostra que é uma figura bastante complexa para entender. Como que são todas essas condições, elas são interrelacionadas, né? Como que uma morbidade, o tratamento de uma morbidade afeta outra, isso afeta uma condição específica de vida do paciente, uma predisposição a quedas, a própria questão do declínio cognitivo e como são as relações, né? Tudo isso está interconectado, essas relações são complexas, não são relações simples, bidirecionais, mas com toda essa complexidade que eu apresento aí para vocês. E aí, por fim, a gente trazendo a questão do centrado na pessoa, que é uma das características mais importantes da medicina de família e da atenção primária de saúde. Entendendo a demência desafiando, né, esse cuidado da demência desafiando esse cuidado que hoje é fragmentado, por mais que a gente tenha tido avanços, esse cuidado ainda é fragmentado, que essas pessoas são muito mais do que um diagnóstico, que a gente precisa reconhecer a pessoa, precisa reconhecer a biografia daquela pessoa para pensar como cuidar dessa pessoa. Todas as experiências que minimamente foram faladas durante o dia hoje trazem isso de forma bastante importante, que cuidar dessas pessoas existe continuidade de cuidado, existe continuidade relacional, que a gente também pode chamar de vínculo, e escuta tanto da pessoa que está vivendo com a condição, como das pessoas que estão junto dessa pessoa, né? E essa questão dessa presença cotidiana conforme todas as necessidades que são colocadas também. E isso baseado num referencial de sistemas de saúde de alta qualidade, no qual a gente precisa minimamente melhorar e manter os desfechos de saúde de forma a trazer valor e confiança para essas pessoas e respondendo às próprias necessidades que a mudança, que as transições populacionais trazem. Eu queria apresentar para vocês aqui um dos estudos que a gente está conduzindo no Brasil. É um estudo que a base dele é Reino Unido e Peru, né, mas que foi possível numa perspectiva de escalonamento que Brasil, que Argentina e Colômbia também entrassem. E é justamente isso que a gente está fazendo no Brasil agora, talvez como uma das primeiras iniciativas para ter isso de forma mais focada, baseada especificamente na prontidão do nosso sistema de saúde para cuidar dessas pessoas, né? E também um braço acessório que, obviamente, já foi trabalhado por outros pesquisadores também, mas que a gente também vai entrar nesse sentido. Inclusive, tem que fazer a correlação entre a capacidade do sistema de saúde e essas experiências, mas analisar a trajetória dessas pessoas que vivem com demência e seus cuidadores. É um binômio que não dá para separar. É impossível pensar em cuidado sem trabalhar pelo menos esses dois atores envolvidos, e de entender a trajetória dessas pessoas, desde o início ali dos primeiros sintomas até a questão de fechar o diagnóstico, o início de tratamento, enfim, de todas as questões que estão envolvidas nisso. A gente tem nessa parceria aprovado um estudo piloto, por questões de financiamento. Quando a gente fez uma primeira reunião, a lógica era de contemplar pelo menos uma região
do Brasil, mas por questões orçamentárias isso não foi possível. Mas a lógica, depois, a gente deve ter uma reunião nos próximos dias, é de trabalhar isso numa perspectiva Brasil para ter um relatório, um conjunto de dados mais efetivos na perspectiva Brasil e não só de onde que ele vai ser realizado. Por questões operacionais, inclusive, a gente decidiu fazer isso na cidade de Goiânia e no Distrito Federal, compondo 2 estudos. Um primeiro estudo com informantes-chave nas três categorias organizacionais do sistema de saúde, né, o micro, o meso e o macro, como a gente se organiza com relação a isso, ver como que essas pessoas, elas se preocupam com isso, e a gente acredita sim que preocupa, é uma das nossas hipóteses, mas de todos os entraves, enfim, que existem frente a várias questões que podem ser discutidas com relação à priorização do cuidado das pessoas que vivem com demência. E o segundo estudo especificamente com pessoas que vivem com demência, seus cuidadores, as equipes de saúde. Aí uma amostra, um relato, um quadro da nossa amostragem, enfim, que vai ser discutida. Então, as dimensões de análise que vão organizar, né, tanto no estudo 1 com os gestores, com as pessoas responsáveis, com representantes da sociedade civil e, obviamente, a Abraço, a FEBRAS vão estar envolvidas nisso aqui como informantes-chave de todo esse processo também, mas também sociedades brasileiras de medicina de família, de geriatria e de odontologia, a Academia Nacional de Neurologia, enfim, tem todo um desenho por trás disso. O estudo 1 vão analisar essas dimensões de cuidado, o estudo 2 especificamente naquelas populações também. E o que a gente espera com relação a isso, né? Uma das questões que a gente deve, que isso deve aparecer de alguma forma, tá, nossa hipótese, até porque dentro dessas regiões, Goiânia e Distrito Federal, a gente fez um escalonamento de regiões para pegar isso por nível socioeconômico, né? De tentar ver essa relação do cuidado da demência, das pessoas que vivem com demência, nessa perspectiva da lei de inversos cuidados. A gente acredita que as pessoas que estejam numa região mais pobre, com maior necessidade socioeconômica, enfim, vão ter menos recursos para serem cuidados, até porque provavelmente numa região mais rica, a própria questão de presença de plano de saúde ou de outras possibilidades facilitariam esse processo, mas de trazer essa discussão bastante importante para um país da continentalidade que é o nosso. Então, a lógica disso aqui é de ter informações, um grupo de informações para trabalhar a perspectiva de serviços customizados, de trabalhar as questões de estilo de vida, né? E a gente tem que pensar, as pessoas com demência, elas precisam fazer atividade física, não é porque eu tenho um diagnóstico que eu não vou ter a possibilidade de fazer, assim, entender todo esse processo também, como que ele acontece, pensar nos modelos de cuidado integral e fazer uma abordagem bastante ampliada dos determinantes sociais de saúde, que tem, com certeza, uma influência muito grande nesse processo, né? A lógica de medir o que realmente importa para os pacientes, né? É uma das questões que a gente tem discutido muito, de pensar posteriormente a essa etapa, de trabalhar de medir o que realmente importa para esses pacientes, né? Na perspectivas de PROMs, de PREMs, enfim, de organizar todo esse processo de cuidado dessas pessoas também. E aqui, por fim, trazer questões específicas da atenção primária e dessa integração, né? Por que isso é importante? Por que eu fui convidado, enfim, para trazer um pouquinho disso aqui? A primeira coisa que eu queria falar, trazendo um pouco da fala do Dr. Diego também, é que da mesma forma que os contextos que são feitos, por exemplo, no Reino Unido, no Japão, no Canadá, enfim, eles precisam ser customizados especificamente para um outro país, a gente tem essa defesa muito importante que para eu fazer algo para a atenção primária tem que estar junto, a atenção primária tem que estar falando, tem que estar discutindo, tem que estar trazendo questões específicas do contexto para essa construção ser o mais efetiva possível. Senão a gente corre o risco de ter um trabalho importante, por sinal, mas que na medida de implementação desse trabalho, ele vai ter alguns problemas importantes que poderiam ser prevenidos com relação a isso. Então, quando a gente pensa que tudo isso é importante, que a questão da atenção primária, trazendo dimensões de vínculo, de proximidade, de vínculo relacional com essas pessoas, é um componente extremamente importante, que o cuidado centrado na pessoa, a princípio, é um cuidado que ele precisa ser coordenado, porque senão ele vai ser centrado episódico, mas ele não vai ser centrado numa perspectiva coordenada, e isso precisa ser feito na atenção primária. Integração
como a gente discute, é muito mais do que articulação. É uma coerência desse cuidado, de forma que as pessoas precisam ter uma fonte regular de cuidado, e que essa fonte regular de cuidado não é para um problema específico, mas é uma fonte regular de cuidado para aquela pessoa e para todos os problemas de saúde que, porventura, ela venha a desenvolver e a serem trabalhados com relação a isso. E que uma das questões que a demência tem me fascinado mais nesses últimos tempos é que é um marcador, um traçador muito importante de uma construção coletiva. Que aí não adianta a gente pensar, por exemplo, só em fazer capacitação de médicos, a gente precisa capacitar equipes, porque a atenção primária brasileira, a base dela é multidisciplinar, então é interprofissional. Então, a equipe precisa ser organizada, enfim, trabalhada a questão de capacitação com relação a isso. E também que uma questão por final agora, trazendo a questão da reabilitação, que foi dito também, que é importante, e a gente tem as equipes multi, né, na APS brasileira, que tem um potencial absurdo de suporte nessa perspectiva de um cuidado coordenado pela APS, centrado na pessoa e interligado com uma perspectiva bastante importante, bastante forte para construir um sistema de saúde da forma mais importante possível, né? A Thaís citou um pouquinho sobre prescrição social. Eu publiquei uma correspondência agora foi em setembro, justamente para falar sobre a potencialidade que a APS brasileira, que o sistema de saúde brasileiro tem para desenvolver, para performar as questões de prescrição social. E aqui do lado direito tem uma questão bastante importante que a gente precisa centrar cada vez mais o nosso cuidado no que as pessoas percebem, no que as pessoas querem. Então, ali, só a título de informação mesmo, a residência lá, que não quer papel, que não quer circular, que não quer nada, que é agente comunitário de saúde lá visitando, acompanhando as pessoas, visitando as pessoas, sabendo das necessidades e fazendo esse papel de integração dessa necessidade, tanto a necessidade de saúde como necessidade de cuidado social também, numa grande rede extremamente potente para a gente avançar cada vez mais no sistema de saúde, né? Por fim, trazer esse artigo que é bastante interessante aqui, que traz a demência como uma prova de fogo para o sistema de saúde, é uma condição extremamente complexa, e para situações complexas a gente não vai ter resposta simples. Então, de entender todo esse processo, vendo as próprias forças que o nosso sistema de saúde tem, como as fragilidades também nesse modo de cuidar. E, por fim, trazendo mais uma vez essa figura aqui para encerramento, me colocar à disposição a medicina de família e comunidade, a enfermagem de família e comunidade, talvez seja um grupo de associações que tem mais vontade de dialogar com o que a gente chama das especialidades focais, né, como a cardio, a neuro, a pneu, enfim, nesse processo de cuidado, de construção coletiva e sempre com foco o paciente / pessoa e a sua vida no dia a dia. Ficando por aqui, agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço ao Sandro e à professora Thaís pelas excelentes explicações e reflexões que fizeram nesse momento.